Queremos agradecer a presença do presidente da Federação dos Policiais Federais do Brasil, do nosso estado. Aproveitamos também a ocasião agora para tratar de alguns assuntos que causam muitas dúvidas e são de interesse de muitos filiados. E nesse momento a gente vai trazer alguns assuntos e o nosso presidente aqui vai poder explanar e dirimir dúvidas dos colegas no tocante a esses temas que a gente vai aproveitar agora para abordar. Então, a princípio, presidente, boa tarde, obrigado pela sua presença e quero de antemão agradecer novamente e perguntar uma situação que geralmente é rotineiro nos grupos sobre o que está hoje, como está a federação em termos ideológico, a ideologia em relação ao governo, à atual realidade política que nós estamos vivendo hoje, com as demandas sendo encampadas, obviamente, pela federação junto ao governo. Guiar, um prazer estar aqui com você, presidente, com a diretoria, nesse evento que foi muito importante, para marcar aí mais um espaço de convivência entre nós, para ativos, aposentados, pensionistas, todos filiados, com apoio da superintendência. Isso foi muito bom e fico sempre muito grato quando eu venho aqui. É sempre uma recepção muito gentil, calorosa, respeitosa. Eu acho isso importante, é digno da nossa amizade, também da nossa irmandade. Obrigado. E essas questões de discussão política em Brasília, a federação está sempre envolvida nesse tipo de debate. Por quê? Tanto a imprensa quanto os brasileiros, no geral, querem saber a posição da Polícia Federal em relação ao governo, se apoia ou não, se é uma polícia de Estado, se é uma polícia de governo, e isso acabou agora estendendo também para as nossas entidades sindicais. Então é muito importante os nossos colegas filiados saberem, os nossos conselheiros também nos estados, que nós temos que adotar a defesa sempre do colega. A nossa bandeira é sempre a Polícia Federal, os policiais federais, os servidores que nós representamos. Então isso é o mais importante. E dentro desse espectro, nós temos que conviver com vários tipos de políticos, nós temos nossas tratativas no Congresso Nacional e junto ao governo, a nossa batalha, e o governo Bolsonaro teve apoio maciço dos policiais, não só federais, rodoviários federais, civis, militares de todo o Brasil, com o discurso justamente de defesa da segurança pública. Então é nesse sentido que nós mantemos o nosso contato com o governo, o nosso contato é bom. Nós temos acesso à Casa Civil, acesso aos ministérios, ao Ministério da Justiça, e a própria Presidência da República já nos recebeu mais de uma vez. Desde a transição nós temos mantido contato. Agora, quando lança uma reforma da Previdência, uma reforma administrativa, que tem pontos que nos afetam, o nosso papel é de fazer a defesa. E os nossos colegas, muitas vezes, no afã de defender uma ideologia ou o próprio Bolsonaro, acaba esquecendo que ele é um político tarimbado, de muito tempo de casa. Ele sabe conviver com pressão também, ele entende as pressões que sofre, e nós, como entidade representativa de policiais federais, ele tem um filho que é policial federal, então ele compreende isso muito bem. Tanto que, ainda que essas mensagens, na última entrevista, pelo menos a BBC, que houve ali uma inversão, um enxugamento da resposta com a pergunta que foi feita. Isso aí as revistas, os jornais já fazem. Mas mesmo assim, o que nós fizemos foi uma pressão em cima do governo, porque nas reformas que se passaram, os militares tiveram um tratamento e nós tivemos outro. E eu até brinquei com o próprio presidente numa conversa que eu tive antes dessa situação, antes da reforma da Previdência. Eu chutei que o apoio dos policiais brasileiros foi mais maciço até que o dos próprios militares. Então isso aí virou motivo até de uma brincadeira entre nós, que a cobrança seria maior porque nós apoiamos mais. O nós que eu digo é a nossa base, porque as entidades não têm como apoiar campanhas eleitorais. Então, nesse sentido, depois das entrevistas e da pressão que nós exercemos, tanto pela FENAPEF quanto pela UPB, o presidente nos recebeu, junto com os deputados nossos que são governistas, o Aloysio e o Sanderson, que têm sido guerreiros lá na defesa das questões nossas. Então, já abriu a agenda conosco e o presidente ouviu da nossa voz, principalmente da minha, no início da conversa, que nós temos que resgatar direitos previdenciários. Nós deixamos lá 2 pontos importantes para o momento, que são possíveis, e o presidente concordou, que é a questão da pensão por morte, não só em razão do serviço, mas por qualquer motivo. Nós estamos já começando a perder colegas por situações esporádicas no dia a dia, que não estão ligadas diretamente ao serviço, mas
Aí o que sobra é uma pensão de 50% e mais 10% para cada dependente. Nós achamos que tem que ser integral em todos os casos, porque, repito, para os militares foi integral. E nós também estamos tratando da transição. Faltou uma regra de transição nessa reforma da Previdência. E o presidente também aderiu a esse pedido nosso. Ele disse que dá para ser cumprido, já determinou a Casa Civil para que esses 2 pontos fossem objeto de uma nova PEC. Então seria a pensão por morte, mais uma regra de transição que para os militares foi 17% do tempo faltante na regra anterior, que nós tínhamos. Então, se for esses 2 pontos para tentar recuperar, nós já vamos trabalhar nisso e a Casa Civil já recebeu o comando para isso. Na época era o general Ramos, o responsável pela pasta. E além dessas, isso seria por PEC, esses 2 temas, e um terceiro tema que é o sobreaviso. Nossos colegas aí da Ativa, que estão trabalhando principalmente em delegacias, estão numa expectativa muito grande da regulamentação do sobreaviso. Então nós já tratamos disso, isso aí viria por um projeto de lei ou medida provisória. Então, isso é só para mostrar o cenário geral, não há qualquer tipo de restrição do governo em relação a nós e nem há nenhum tipo de ataque gratuito de nós em relação ao governo, muito menos por motivo ideológico. Nós sabemos conviver politicamente, o governo também sabe. O presidente Bolsonaro sabe que em um momento, mesmo que um grupo tenha apoiado ele nas eleições, ele vai receber uma pressão para que haja um tratamento igualitário, principalmente entre nós e os militares. Então é uma questão muito simples, não tem como pegar uma entrevista, retirar ali uns trechos sem contexto e classificar uma relação inteira nossa com o governo federal. Isso aí acho que é muito pouco. Nós temos boas relações, ótimas relações com o Ministério da Justiça, com a Casa Civil, com vários ministérios e também com a Presidência da República. Nós tratamos desse tema porque ao longo de nossa gestão e da gestão da federação que a gente integra como conselheiro, a gente vê que a federação e todo o seu corpo representativo dos sindicatos, a federação em si nunca deixou encerrar uma negociação. São estratégias que são implementadas às vezes, e no intuito sempre de buscar resultados esses de melhoria. Assim entendo, porque a federação em todos os governos que estiveram à frente com negociações de melhoria salarial ou de condições de trabalho, sempre a federação usou sempre de uma estratégia em que não tínhamos, obviamente, o intuito de encerrar negociações, e sim pressionar ou buscar forma de sermos ouvidos. É essa o intuito ainda da federação? É esse mesmo a questão que envolve hoje as demandas junto com o governo? Sim, olha, nós já tivemos exemplos ruins no passado em que nós deixamos a mesa. Os representantes sindicais nossos deixaram a mesa de negociação. Então outras pessoas fecharam aquela questão por nós, em nosso nome. Então isso a gente sabe que não é bom, não é produtivo, não é positivo. Os resultados a gente fica dependendo de outras pessoas, de outros representantes. Então nós definimos, já nos determinamos a iniciar e terminar as negociações. E sempre isso é feito de forma muito política. O presidente sabe da nossa linha de atuação, nós sabemos já o intento do presidente, qual é a programação, principalmente a pressão pelo Ministério da Economia. Tem um ministro que tem falas duras em relação, não a nós, policiais federais especificamente, mas ao serviço público em geral, e aí nós temos que ficar atentos para nós, nesse bloco, não perdermos os direitos que nós demoramos tanto tempo a conquistar. No caso da reforma administrativa, havia sim um risco muito grande de nós ficarmos fora das carreiras típicas de Estado, ou na própria PEC não vi especificando quais são as carreiras típicas de Estado. Isso nós já conseguimos, com compromisso, inclusive com os nossos deputados, com o próprio relator da reforma, para que conste já expressamente no texto quem são as carreiras, quais são as carreiras que vão constar como atividades exclusivas de Estado. Então, são vitórias que a gente vai avançando com negociação. Lógico que em um momento ou outro a gente faz uma pressão, os militares fizeram a pressão e conseguiram, ninguém imagina que eles não pressionaram para conseguir uma reforma interna em plena fase de reestruturação previdenciária. Eles conseguiram alcançar ali algumas vitórias, mas dentro de um ambiente dificílimo de reforma. Mas eles fizeram isso por pressão. Fizeram pressão de bastidores, fizeram pressão de outras formas, mas nós, como representantes, temos nossos mecanismos de pressão. E até agora tem funcionado. São pressões boas, positivas, que não chegam a difamar ninguém, não atacam ninguém, porque a gente está fazendo em defesa dos colegas. Então, acho que isso aí facilita o nosso caminho, justifica a nossa metodologia. E como nós não deixamos a mesa, repito, no passado já houve representantes sindicais que deixaram as mesas de negociação,
nós não vamos fazer isso, nós vamos levar até o final. Temos interlocutores para isso, o deputado Sanderson Aloysio, eventualmente o deputado Eduardo Bolsonaro, que é colega também, eles fazem as intervenções por nós, só depende da nossa capacidade de mobilização, de conscientização do que nós queremos, né, e dos caminhos que as nossas entidades têm usado para chegar até lá. Isso aí todo mundo tem que reconhecer e principalmente confiar. Nós estamos vivendo agora a época de eleições na FENAPEF, sabemos, né, que há muitos tipos de ataque, muitos grupos acham que tem condições de gerir esse mundo hoje, que é a nossa federação, são 27 sindicatos, né, uma diretoria executiva com 15, né, diretores, então é uma estrutura que ficou grande, né, e precisa realmente de uma gestão competente, uma gestão que seja capaz de gerir toda essa máquina sindical que se transformou no nosso sistema sindical. Então isso tem que ser feito com responsabilidade, né, e alguns grupos que acham que já têm condições resolvem fazer ataques, até gratuitos às vezes, para alcançar seus objetivos. Então os colegas nossos têm que ficar atentos, principalmente os antigões, que têm sido alvo, né, de informações aí de fake news, de informações atravessadas, né, de informações construídas, estão requentando matérias antigas, né? Essa entrevista mesmo que estão divulgando agora da BBC, ela já foi concedida há alguns meses, né, e estão extraindo telas fora de contexto para tentar, né, atacar de alguma forma a federação, a mim especificamente. Então, eu acho que isso tudo é papel nosso também trazer esclarecimento, né? Os colegas merecem, né? Nós somos um grupo qualificado de servidores aí que nacionalmente nós somos reconhecidos. Então a nossa representação tem que estar à altura disso também. Durante a sua gestão, a gente sempre viu pronunciamentos seus acerca da manutenção daquela unidade em que todo o avanço ele tem que ser bom para o da ativa e aposentado. Seria uma incoerência, né? Uma vez que a gente, inclusive, também consta de informações vindas da Confederação em pronunciamentos seus, acerca de que sempre se buscou avanços e as garantias para ativos e aposentados. E que, inclusive, uma certa feita, você falou sobre a quantidade de aposentados que integram as diretorias hoje, não só dos sindicatos regionais, quanto da própria federação. Razão essa que não dá espaço para a gente admitir ou apoiar qualquer projeto que venha de encontro, em prejuízo da categoria também dos aposentados, quanto da ativa. E eu entendo essa questão das eleições da federação que estão agora em pauta, né, e está havendo realmente uma campanha muito assim, desgastante, visando desagregar, mas acima de tudo a federação nunca pautou, pelo menos durante o período em que eu represento e representei o sindicato, nenhuma propositura da federação que não fosse para abranger todas as categorias, seja ativo ou aposentado. Persiste esse entendimento e essa orientação da federação? Sim, olha, são dois exemplos que eu tenho bem claros dessa defesa que a federação faz. Um deles é a forma como nós trabalhamos nossos projetos. Toda vez que se fala em transformação de carreira, unificação de cargos, fusão de cargos, nós sempre colocamos um dispositivo que preserva a questão dos aposentados. A paridade, os direitos em geral, porque não é só a paridade, né? A gente às vezes pensa só nos valores, mas tem um conjunto, um pacote que tem que preservar também os aposentados, pensionistas em dada medida, porque desde 2003 os pensionistas já não estão no mesmo barco que a gente, né? Já tem correção anual pelo salário mínimo, então virou um outro sistema desde 2003. Mas em relação aos aposentados, nós temos aí essa linha de atuação, de sempre nos projetos colocar um dispositivo expresso de preservação dos aposentados. Foi assim no GT de 2014, foi assim no OPF original, é assim em todos os projetos que nós trabalhamos, então nós sempre nos preocupamos com isso. Até porque, como você mesmo disse, nós temos hoje 12 presidentes que são aposentados, dos 27. E na diretoria da FENAPEF temos 5. Daqui 3 anos e meio sou eu também aposentado. Então não dá para imaginar, né? Qualquer policial antigão sabe que não dá para imaginar que a gente vai trabalhar contra um terço hoje, um pouco mais de um terço dos nossos filiados são aposentados, né, ou pensionistas, né? Então é um grupo muito grande, importante, que nós jamais vamos abandonar, né? Falar em divisionismo nessa hora, nem pensar, né? Porque é uma realidade nossa e que está entrelaçada no nosso sindicalismo. Se não houvesse presidente aposentado, a gente teria até alguma razão, se fosse uma parte mínima, mas não é. São 12 e na nossa diretoria um terço também, correspondendo a um terço que nós representamos, né, de filiados aposentados, então também, da mesma forma, um terço da federação, hoje, né? Pode até aumentar. Eu torço para que o próximo presidente seja aposentado,
para que ele tenha mais espaço para trabalhar, não seja tão alvo de perseguições como eu fui, né, como alguns diretores hoje foram. Então, isso tudo vai ampliar esse espaço. E o outro exemplo que eu tenho é das negociações salariais. Nas duas últimas, tanto o presidente Leal quanto eu, nós fomos convidados a aceitar uma proposta para que os da ativa ganhassem mais que os aposentados. Na época da discussão do bônus de R$3.000, que eu participei, o governo nos ofereceu quebrar o subsídio para voltar a receber por vencimento básico e gratificações. E isso seria um golpe fatal na nossa conquista e para os aposentados. Então nós negamos de pronto, não fizemos sequer pesquisa, outras entidades fizeram pesquisa, e aí com a quantidade de ativos maior do que aposentados, qual vai ser o resultado provável de uma pesquisa como essa? Vai ser a caixa-pante contra os aposentados. Então nós sequer submetemos isso a uma pesquisa. Outras entidades foram muito criticadas por ter feito a pesquisa e realmente perderam, né? Seria o caso de abandonar os aposentados, mas nós não fizemos isso. Incorporamos aquele valor do bônus ao percentual que foi oferecido e tivemos a melhor negociação de todas as carreiras naquela época, né? Saímos aí com um percentual de 35 para os antigos a 42 para os novos. Então foi uma negociação assim, desgastante, foi uma negociação dura. Assinamos o acordo à 00:30 e o governo Dilma saiu às 6:30 da manhã. Então foi uma situação que nós demos um bom exemplo de defesa. E agora imagina, 2, 3 anos depois de defendermos os aposentados, nós iríamos aceitar uma proposta que justamente vai contra o que a gente passou anos defendendo. Na reforma da Previdência agora, seria um terceiro exemplo, nós batalhamos muito para não ter aumento da alíquota para os aposentados, né? Infelizmente o governo jogou duro em relação ao aumento de 11% para 14% e até 16% que alcança outros cargos, né? Pelo valor. Então nós lutamos muito contra isso, mas infelizmente houve ali a imposição tanto da idade mínima quanto da questão do aumento da alíquota, e que nós ainda não desistimos, vamos continuar tentando junto ao presidente para reverter essa situação. Então, tanto pela representatividade quanto pelos exemplos que nós já demos de defesa, eu acho que não tem porquê um antigão nosso cair nesse discurso vazio, né, de que nós vamos entregar de bandeja o que nós demoramos aí para conquistar. E repetindo, eu daqui 3 anos e pouco já estou também junto no time dos aposentados, jamais iria jogar contra a minha própria situação daqui a poucos anos, né? Então, não tem sentido, né, esse tipo de pensamento. Sabe que é argumento eleitoral, mas mesmo assim a gente tem que deixar os colegas tranquilos, né, principalmente os aposentados. Com certeza. E reforçando aquela ideia de que se você tem dúvidas, você obviamente procura os canais oficiais. Você tem a federação e tem os sindicatos. Tem os nossos representantes regionais que poderão subsidiar, dirimir dúvidas e questões afetas aos projetos, às situações. Vou passar a palavra agora ao vice-presidente Casimiro para tratar de outras pautas. Presidente, não é dúvida, é só uma questão de nós queremos saber se tem alguma proposta de melhoria salarial e perspectivas de sermos atendidos. Tá, atualmente nós estamos na tratativa com o governo, já está tramitando no Ministério da Justiça essa discussão, já tem a defesa da própria Polícia Federal. Nós recebemos, semana retrasada, em nossa sede, o diretor-geral, que esteve visitando a FENAPEF e trouxe essas informações, essa confirmação, né, de informações do que está tramitando no Ministério da Justiça. Então nós temos aí uma discussão de recomposição salarial, já para o início do ano que vem. Nós, inclusive, antes dessa reunião do diretor-geral, trabalhamos no Congresso para emendar a proposta da LDO para o ano que vem, porque tem que constar na previsão orçamentária, senão de nada adianta a gente sentar na mesa de negociação e não ter essa previsão. E, inclusive, com o próprio diretor-geral eu alertei disso, ele entrou também no circuito para ajudar e nós fizemos constar na LDO para o ano que vem a previsão de recomposição inflacionária, que seja de aumento ou de reestruturação, como quer que eles queiram chamar. Isso está sendo negociado, não há ainda tabela. É importante os colegas não criarem ansiedade aí, não há tabela ainda, não há definição de percentual. Isso tudo está sendo negociado, trabalhado. Inclusive a própria PRF também já tem um projeto avançado de reestruturação. Então isso está sendo discutido num pacote. PF, PRF, Polícia Penal, né, que foi recentemente criada, constitucionalizada. Então hoje nós temos 3 polícias federais que estão no guarda-chuva, né, do Ministério da Justiça. E lá está sendo discutido isso. Então, fora a recomposição, que eu acredito que está bem encaminhada, nós temos um estudo que a Federação entregou sobre o aumento das diárias. Nós temos uma dificuldade por receber a mesma diária que todo o Serviço Público Federal, né, a parte do Poder Executivo.
Então nós estamos criando ali algum sistema para justificar essa atualização. É uma discussão que está um pouco mais atrasada, um pouco mais difícil do que a recomposição salarial, mas que a federação também não perdeu de vista, porque as diárias realmente estão um absurdo de baixas, né? Hoje a gente está praticamente trabalhando, pagando para trabalhar fora da nossa lotação. Então a situação já é, o estudo nosso chegou a um valor de R$ 438, como um valor mínimo justo hoje, mínimo, para suprir todo o aumento que teve aí de habitação, de moradia, né, de transporte, de alimentação, né, e de rede hoteleira também. Então o estudo ficou bem completo, eu acho que serviu bem para balizar essa discussão dentro do Ministério da Justiça e do Ministério da Economia. Fora isso, nós temos o sobreaviso, como eu disse, que está sendo bem trabalhado, né, já há o aval da própria polícia, do Ministério da Justiça, e as duas questões que são da Previdência que o próprio presidente já carimbou. Isso aí já tem 2 compromissos firmados dele, por 2 vezes ele repetiu, né, a Casa Civil está empenhada nisso, o que falta agora é só o encaminhamento, a finalização desse projeto dentro do Poder Executivo, né, leia-se Casa Civil, para depois encaminhar ao Congresso. Aí lá vai ser briga. Os 2 pontos foram colocados como prioritários e mais fáceis de resolver agora. Pensão integral por morte, independente da causa morte, e a questão da regra de transição. Muitas colegas foram prejudicadas, principalmente muitos colegas também, que faltavam poucos meses para se aposentar, e com a reforma foram jogados aí para 7, 10, até 11 anos, nos casos extremos, até 13 anos nós descobrimos. Então, é uma situação que a gente tem que resolver agora de imediato, é urgente. Os colegas já tinham aí planejado suas vidas pós-Polícia Federal, né, pós-atividade na PF. Eu acho que merece agora uma defesa nossa, e nós estamos fazendo isso com muito afinco para ter esse direito resgatado. Tá bom? Então, do que tem hoje tramitando de mais urgente é isso. Fora isso, nós temos os outros projetos que a polícia já empenhou. O diretor-geral já prometeu resolver a questão do ponto eletrônico, a pedido nosso, da FENAPEF. É um absurdo a gente até hoje ter que colocar o dedão. Tem muito colega que acha que aquilo é bom, mas a instrução normativa que trata disso ela é muito complexa. Precisa de autorização da chefia para tudo, até para ir fim de semana, para passar no prédio depois das 8 horas ou antes das 7. Então, é uma situação muito complicada. Então, o ponto eletrônico ele já colocou o diretor de gestão de pessoal para resolver essa questão. Eu acredito que em breve nós vamos ter notícia boa sobre isso também. Temos o PPA, Programa de Preparação para a Aposentadoria, a Capelania, o Programa de Prevenção ao Suicídio, que eu já tive com o pessoal do Ministério da Justiça, nós vamos implementar, vai sair uma coisa mais rápida aí, e esse aumento da assistência social e psicológica para nós. Isso aí é muito importante que saia rápido. São projetos que correm aí paralelo à questão salarial, das diárias, né, aos direitos previdenciários, mas que igualmente a gente está tocando nessa agenda, esse pacote, né, de agendas que a gente está cumprindo com o governo. Outro tema aqui assim, é muito latente, a gente sempre tem um desgaste para a busca de recomposição salarial, seria a questão saúde, bem tratada agora nas questões que tem crescido muito os suicídios, de nossa base. Existe alguma tratativa, algum projeto, algo que possa, digamos assim, trazer o conhecimento da base acerca de plano de saúde, que já foi debatido muitas vezes essa questão? Nós, dentro da polícia, há um grupo de trabalho já discutindo isso, já está em fase bem adiantada, a federação ajudou já. Em 2 reuniões que nós tivemos com esse GT, nós levamos a nossa expertise em relação às negociações e à formatação, porque nós conseguimos aí nos últimos 2 anos negociações muito boas, né, fora de todos os padrões que vinham sendo adotados, ou em outras entidades, ou na própria FENAPEF no passado. Nós tiramos os intermediários, né, da negociação com as operadoras, e hoje nós estamos conseguindo oferecer preços razoáveis, apesar do acúmulo de aumentos, né, nos anos anteriores, mas agora a gente conseguiu estancar esses aumentos excessivos, ficaram nesse ano num percentual de 4%, então isso foi considerado uma negociação muito boa. Claro que não é vitória, mas do ponto de vista de gestão e de não impactar, né, na despesa dos colegas, foi uma vitória sim. Enquanto outras entidades estão pagando 12%, 18%, nós pagamos 4% por conta dessa nova formatação que, na minha visão, foi muito corajosa. Nós assumimos aí praticamente uma semi-autogestão em que nós estamos negociando diretamente com os planos de saúde. Fora isso, esse GT, eu tenho assim, a visão de que em breve a própria Polícia Federal deve encaminhar esse plano de saúde próprio da polícia. Mas isso é um assunto interno que a gente está trabalhando internamente, e eu acredito que o próprio diretor-geral em breve deve
deve anunciar essa medida caso esse GT aí finalize esse trabalho o mais rápido possível. Presidente Baules, é um prazer tê-lo aqui no nosso estado. Tem uma pergunta, que como eu faço parte do jurídico, o pessoal pergunta muito, que é bom um esclarecimento para esse pessoal ficar mais confortável, ter mais paciência, a proporcionalidade. Nós, desde o início da minha gestão, nós temos trabalhado muito para reverter uma sequência de ações que nós percebemos terem sido erradas ao longo do tempo, né? Porque a gente sabe que na primeira instância, no Rio de Janeiro, ela corre de uma forma. Há um tipo de tratativa com os advogados que já são tarimbados ali. Depois na segunda instância, e agora nós estamos já caminhando para a terceira instância. Então, a ação ganhou áreas assim, muito complexos por causa dos valores. Nós temos um caso inusitado, que é um relator, um ministro do STJ, o ministro Herman Benjamin, que já está aí com mais de 2 anos, que fez um pedido de vista, e a nossa briga hoje é para que paute, porque já houve a votação em relação a uma ação rescisória, né, e há um recurso que está sendo discutido se sobe para o STF ou não. Então, todos os votos já foram computados, mas não houve a declaração dessa votação, olha só. Então, só isso aí já se demoraram mais de 2 anos. É uma ação longa, já temos aí um dado importante, cerca de 30% dos colegas que fazem jus a essa ação já faleceram, então vão ser alcançados os dependentes dele, né? Então é uma situação que nós estamos muito empenhados. Agora, como várias ações nossas, ela ganhou áreas maiores de sigilo e de estratégia, porque envolve uma decisão de um ministro que é relator e que já pediu vistas 2 vezes também do próprio relatório dele, né? Isso é um outro fato inusitado. Nós estamos avaliando mudar essa estratégia também com a nossa banca de advogados. Há mais gente envolvida que eu pedi ajuda, então nós temos uma previsão muito real de termos uma resposta sobre isso até dezembro. O diretor jurídico nosso lá briga quando eu falo isso, mas é porque esse conjunto de tratativas nossas, essa mudança também até de acionamento dos nossos advogados, né, que são parceiros, claro, mas eles atenderam muito bem ao nosso comando agora, de que o controle das ações da federação, são da diretoria jurídica e com o apoio dos diretores jurídicos dos sindicatos, né? Todo mundo compartilhando aí as estratégias. Eu acho que a gente agora está chegando num ponto que eu acho positivo e, se Deus quiser, até dezembro nós vamos ter uma notícia sobre esse fechamento, que seja a declaração dos votos, que seja a vitória nossa em relação à rescisória. Eu acho que, num desses sentidos, a gente vai ter pelo menos uma resposta. Estamos trabalhando para isso. Posso dizer que os nossos parlamentares, o Aloysio e o Sanders, têm ajudado nessa pauta. O próprio ministro da Justiça, o próprio diretor-geral tem tentado ajudar por conta do alcance e da importância dessa ação e do tempo dela também. Então, não dá mais, a gente já chegou num limite aí de aceitação. O relator vai ter que colocar em pauta e o STJ vai ter que declarar o resultado dessa votação, para que a gente aí discuta os outros caminhos. Lembrando que no mérito nós já fomos vencedores. O que nós estamos discutindo lá não é o mérito, é só se sobe ou não para o STF, a questão do julgamento da própria rescisória. Então é isso que está sendo discutido agora. E nós vamos batalhar para ver se até dezembro a gente consegue concluir essa fase que a gente está. Tá bom? Eu queria aproveitar nesse campo jurídico para perguntar se existe mais alguma outra ação recente proposta pelo jurídico da Federação que, digamos, alguns colegas podem ser beneficiados na questão. Eu li recentemente a questão do PSS que incide sobre os juros de mora do imposto de renda, de alguns precatórios que... Nós temos vencido algumas liminares em relação ao PSS. Nós fizemos um grande acordo com a AGU em relação ao auxílio creche. Nós tivemos aí aquela correção. Perfeito. Temos a ação das diárias, né, que alguns colegas já receberam. Temos aí o início dos primeiros pagamentos da ação dos 28, não da diferença dos 28, da ação própria dos 28 de 2003. Estamos aguardando o resultado das 2 rescisórias na ação dos 28 de 2006, aquela que teve aquela complicação lá, que eu chamo de herança maldita nossa, né, que nós herdamos aí uma decisão ruim de um juiz e com o trabalho na época dos advogados não foi a contento, né, para entrar com o recurso correto, na data correta. Então, nós estamos agora acompanhando essas ações dos 28, né, em 2 sentidos. A de 2003 já para
o início do lançamento dos precatórios para pagamento, execução, né, e essas rescisórias da ação de 2006. Então são ações que nós temos aí trabalhado, fora as liminares que nós temos conseguido em outras ações. Todas nós chamamos de periféricos ali, mas são ações que nós temos aí frutos positivos, né, como o PSS, de férias, né, então nós temos a Comitê de férias e outras individuais que nós temos vencido também, né, revertendo demissões, por exemplo. Então o rol vai ser grande no relatório nosso do jurídico aí no final do mandato, eu creio que vai ser bom. Todo mundo vai conhecer aí o tanto de ação, a quantidade de vitórias que nós tivemos, nós vamos divulgar para todo mundo aí. Aproveito agora para agradecer a presença novamente e a disponibilidade de responder esses questionamentos, são do interesse da base, né, e externar até em nome dele, que representa a nossa federação, o espaço para todos os filiados em relação a dúvidas, entendeu? Ou alguma ideia do que se trata esse processo. É um processo muito complexo, que é tratado em todas as questões de melhoria salarial e de condições de trabalho. Eu agradeço novamente, em nome de toda a diretoria executiva do sindicato, e estamos satisfeitos, obviamente, com a resposta. Obrigado. Tá bom, conta sempre conosco, e como eu sempre estou dizendo por aí, né? Antigão não deixa de ser polícia. A gente tem que acreditar nas fontes oficiais, buscar as fontes oficiais, busque aqui, ó, essa diretoria aqui, trabalhadora, guerreira aqui em Pernambuco, busquem os diretores da federação também para esclarecimento de suas dúvidas. Fake news está sendo muito comum hoje no grupo de WhatsApp, internet, então vamos cuidar disso para que a gente não saia aí com preocupação sem sentido, né, ou com alguma informação inverídica, né, que vai jogar o filiado contra as entidades, né, seja regional, seja a federação. Então a gente tem que trabalhar forte para isso. Eu acho que aqui a gente encontrou um bom exemplo disso, né, de união entre os colegas ativos, aposentados, e o evento que nós tivemos aqui hoje marcou bem isso, né, um espaço criado para a convivência conjunta nossa. Eu acho que só isso aí já justificou bem a nossa vinda. Eu agradeço vocês por isso e deixo um abraço para os colegas filiados aqui de Pernambuco.